Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, esse é o nosso segundo vídeo, onde nós falamos sobre a purificação da criação, né? Nessa fusão do reino teocrático de Cristo na terra, o reino milenar, com o reino eterno de Deus. E aí nós falamos um pouquinho sobre o julgamento dos iníquos, dos réprobos, dos rebeldes, no lago de fogo e enxofre, no lago de fogo, como é descrito em Apocalipse 20 e Apocalipse 21, tá bom? E aí nós falamos um pouquinho sobre o significado dessas palavras inferno, como um lugar, mas também como estado consciente dos mortos. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Assista o vídeo número 1 para que você entenda o que nós vamos tratar aqui no vídeo de número 2. Então, aqui nós vamos continuar de onde nós paramos no vídeo anterior, que nós estamos falando que Sheol, né, na Bíblia, que é a palavra abismo, inferno e lugar dos mortos no Antigo Testamento, né? Essa palavra Sheol, ela ensina três coisas. Primeiro, quanto à direção. A palavra Sheol do Antigo Testamento é que a direção é para baixo. Quanto ao lugar, a Bíblia ensina que é na terra. E em terceiro, quanto à natureza, descreve o estado de morte das pessoas, né? Um estado. Então não é o ato de morrer para o qual não temos a palavra em português, mas sim um estado ou uma duração da morte. É um lugar provisório, como nós já falamos. Os alemães, por exemplo, são mais afortunados tendo a palavra sterben para o ato de morrer. Sheol, então, significa o estado da morte ou o estado dos mortos, do qual a sepultura é uma evidência tangível. Ela só está relacionada aos mortos e pode às vezes ser personificada e representada por uma palavra inventada, né? Seria sepulturança, seria traduzida literalmente para o português, significando o reino ou o poder da sepultura. Outro destaque que nós trazemos é quanto à relação da palavra Sheol, né? Ela contrasta com o estado dos vivos, em Deuteronômio 30, versículos 15 e 19, 1 Samuel 2, 6 a 8. Aqui a palavra Sheol não se relaciona nenhuma vez com os vivos, exceto por contraponto, por contraste. Outro destaque que nós trazemos é quanto à associação. A palavra Sheol é usada em vínculo com lamentação, Gênesis 37, 34. Também é usada como angústia, em Gênesis 42, 38. Como medo e terror, em Números 16, 27. Como choro, em Isaías 38, 3. Como silêncio, em Salmo 31, 17. E como nenhum conhecimento, em Eclesiastes 9, 5. E como punição, em Números 16, 27 a 34 e Jó 24, 19. Finalmente, também, a palavra Sheol fala quanto à duração, ou seja, o reino do Sheol, da sepultura, né, traduzindo aqui, ou da sepulturança, se houvesse essa palavra em português, a sepultura continuará até a ressurreição para a morte, aqui lembrando sempre, no final do milênio, no juízo do trono branco, e terminará somente com ela, que é o seu único escape, conforme Oséias 13, 14, você pode conferir também no Salmo 16, 10, Atos 2, 27 e versículo 31 e Atos 13, 35. É o que fala um grande especialista. Tudo isso que nós relatamos está trazido numa obra em inglês chamada A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. Ou seja, o lexicon, que é como se fosse um dicionário de línguas originais, e concordância bíblica do inglês para o grego do Novo Testamento, de E.W. Bullinger, ok? Segunda palavra que nós vemos na Bíblia é a palavra para descrever o lugar dos mortos. Ela vem trazida, né, da filosofia grega, da cultura grega. É a palavra Hades, H-A-D-E-S, Hades, tá? Ou Hades. No Novo Testamento, essa palavra praticamente equivale à palavra Sheol do hebraico, traduzida aqui por inferno em todos os casos, conforme a Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios 15, 55, por exemplo, ela é traduzida por morte, mas geralmente essa palavra tem em vista os mortos incrédulos, que estão em agonia, esperando a ressurreição para a morte no grande trono branco. Sobre Hades, observa-se o seguinte quanto ao seu entendimento no contexto original. São 11 ocorrências de Hades no Novo Testamento.
e elas foram cuidadosamente examinadas e serão alcançadas as seguintes conclusões que nós vamos trazer para vocês. Primeiro, Hades está permanentemente ligado à morte, mas nunca à vida. Sempre uma referência com relação a pessoas mortas, mas nunca com relação a vivos. Todos no Hades, no inferno aqui, não viverão novamente, até serem vivificados dentre os mortos, conforme Apocalipse 25. Ou seja, se eles não vivem de novo, até depois de serem vivificados para juízo, é perfeitamente claro que não podem estar vivos agora. De outra forma, elimina-se a doutrina da ressurreição. A palavra no português também, inferno, de maneira alguma representa o termo grego Hades, como vimos, que também não dá uma ideia correta do seu equivalente hebraico Sheol. Terceiro destaque que nós trazemos é que Hades pode sim significar só e exatamente o que Sheol significa, isto é, o lugar em que se experimenta corrupção, de Atos 2:31, você pode conferir com Atos 13, 34, 37, do qual a ressurreição é o único escape dessa corrupção. Scofield, na sua Bíblia Reference Bible, ou a Bíblia de Estudo Scofield, ele representa muitos que diferenciam a morada dos indivíduos salvos e mortos antes e depois da ressurreição de Cristo. Scofield diz o seguinte: em primeiro lugar, Hades antes da ascensão de Cristo. A passagem que a palavra ocorre deixa claro que o Hades estava antigamente dividido em dois, as moradas dos salvos e dos incrédulos, respectivamente. A primeira era chamada de paraíso, ou seio de Abraão, e ambas designações eram talmúdicas, ou seja, segundo a tradição rabínica judaica, mas foram adotadas por Cristo em Lucas 16:22, em Lucas 23:43. Os mortos abençoados estavam com Abraão e eram conscientes e estavam confortados, conforme a parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16:25. O ladrão que acreditou estaria naquele dia em Cristo no paraíso. Os incrédulos estavam separados dos salvos por um grande abismo, conforme Lucas 16:26. O representante dos incrédulos, que agora estão no Hades, é o homem rico, de Lucas 16, 19 a 31, ele é descrito ali. Ele estava vivo, consciente, exercendo todas as suas funções, memória, etc., mas estava em agonia nesse lugar provisório chamado Hades. Segundo destaque que nós trazemos é que o Hades desde a ascensão de Cristo, ou seja, desde que Cristo ascendeu aos céus, já é um outro Hades diferente do que era o Hades antes da ascensão de Cristo, trazendo essa clareza para você. Quanto aos mortos, diz Scofield, incrédulos aqui, nenhuma mudança de lugar ou condição é revelada nas Escrituras. No julgamento do grande trono branco, o Hades os entregará, e eles serão julgados e passarão para o lago do fogo, conforme Apocalipse 20, 13 e 14. Mas houve sim uma mudança que afetou o paraíso. Paulo foi arrebatado ao paraíso, conforme ele descreve em 2 Coríntios 12, 1 a 4. O paraíso, então, agora está na presença imediata de Deus. E acredita-se que Efésios 4, de 8 a 10, indica o tempo da mudança, quando ele subiu às alturas, ou seja, Cristo, levou cativo o cativeiro. Acrescenta-se imediatamente que antes ele havia descido até as regiões inferiores da terra, conforme nos afirma Efésios 4. E a parte do Hades chamada paraíso. Durante então, o que nós queremos dizer com isso? Durante a atual era da igreja, os salvos que morrem estão ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor, conforme diz a Bíblia. Os mortos incrédulos estão no Hades, e os mortos salvos com o Senhor na glória eterna, no céu, esperando a ressurreição dos santos, no arrebatamento da igreja, translação ou rapto, conforme descrito 1 Coríntios 15, 52 e Jó 19, 25. Tá bom? Você pode conferir tudo isso na página 1098 e a página 1099 da Reference Bible. A Bíblia Scofield fala sobre isso. Aqui, claro, nós estamos trazendo a referência do inglês, tá bom? Traduzido para o português. Terceira palavra na Bíblia sobre inferno, lugar dos mortos, é a palavra Tártaros, que é usada apenas em 2 Pedro 2,4.
em relação ao julgamento aqui dos anjos caídos. Ela parece referir-se especificamente à morada eterna dos anjos caídos. Tártaros, então, não é Sheol nem Hades, aonde todos os homens vão quando morrem. Nem é onde os ímpios são consumidos e destruídos, que seria a palavra Gena, G-E-E-N-A, no grego Gena. Não é aqui, então, não é a morada dos homens em nenhuma condição. Gena, né? Seria esse significado de Gena. É usada apenas aqui, em 2 Pedro, em relação aos anjos, os que não guardaram o seu estado original. Você pode conferir isso, uma menção disso também em Judas, capítulo 1 só tem um, né? Capítulo em Judas, versículo 6. Ela denota o limite ou a margem desse mundo material. A margem desse mundo material ou o limite desse mundo material. A extremidade desse ar aqui mencionado na Bíblia, inferior, do qual Satanás é o príncipe, conforme Efésios 2:2, é que as escrituras descrevem como o habitat dos principados das trevas desse mundo, e também dos espíritos malignos das regiões celestiais. Então, Tártaros não é apenas o limite dessa criação material, mas é chamado assim por sua frieza espiritual, é o que diz Bullinger na sua obra escatológica. A quarta palavra empregada para morada dos mortos, ou lugar dos mortos, é Gena, G-E-E-N-A, grega também, palavra grega usada 12 vezes no Novo Testamento. Mateus 5:22, Mateus 5:29, Mateus 10:28, várias referências falam sobre isso. Marcos 9:43, Lucas 12:5, Tiago 3:6, e em cada uso delas, ela é usada como um termo geográfico e tem em vista o estado final dos incrédulos. O julgamento aqui é sugerido e é esse o lugar e o estado resultante. Então, vamos trazer aqui as palavras de Gerhardus Voss. Ele diz sobre a palavra Gena na sua International Standard Bible Encyclopedia. Ele diz o seguinte: o Novo Testamento designa Gena, como um lugar de punição eterna dos incrédulos, geralmente ligada ao julgamento final. É associada também ao fogo como a fonte da tormenta eterna. Corpo e alma são lançados ali, e isso não deve ser explicado com base no princípio que o Novo Testamento fala metaforicamente do estado após a morte em termos corporais. Ela sugere aqui a ressurreição. Em várias versões, Gena, a palavra, o termo Gena no grego, é traduzido por inferno. O fato de que o Vale de Inom, era uma região lá de Israel, ter se tornado a designação técnica para o lugar de punição final, ocorreu por dois motivos. Em primeiro lugar, o vale foi o local da adoração idólatra Moloque, a quem crianças eram imoladas pelo fogo, mencionado em 2 Crônicas 28:3 e 2 Crônicas 33:6. Em segundo lugar, por causa dessas práticas, o local foi profanado pelo rei Josias em 2 Reis 23:10, e por isso ficou associado na profecia ao julgamento que viria sobre o povo em Jeremias 7:32. Também o fato de que o lixo da cidade era deixado ali pode ter ajudado a criar o nome que era sinônimo de máxima impureza. É o que diz Gerhardus Voss Gehena, tá? Então, Gena aqui teria em vista a retribuição no lago do fogo como destino também dos incrédulos. Em Mateus 25:41, o Senhor disse aos incrédulos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra aqui preparado, o termo bíblico preparado, literalmente é tendo sido preparado, sugerindo que o lago de fogo já existia e espera os seus residentes, os rebeldes, os iníquos, os desobedientes. E essa é a tese também de C.T. Schwarzer, então, na Universidade de Nova York, de que um lugar tal como um lago de fogo é conhecido pela ciência hoje também. Ele escreve o seguinte: a palavra lago, o termo lago, deve conotar certa quantidade de matéria em forma líquida. Logo, se a escritura é verdadeira, e nós sabemos disso, esse fogo eterno está no estado líquido. E uma prova simples das partes das escrituras que temos discutido
está na existência do fenômeno singular dos céus conhecido como estrelas anãs brancas. A anã aqui é a estrela que, por causa de alguns fatores que aconteceram com ela, não claramente definidos no momento, deveria ser aproximadamente maior 5.000 vezes, ou mais do que realmente é. A título de ilustração aqui, se aplicássemos essa ideia a um planeta como a Terra, você deveria imaginá-la encolhida até atingir um diâmetro de 600 quilômetros, em vez de 11.000 quilômetros de diâmetro que ela realmente tem. Essa enorme densidade tem muito que ver com o nosso assunto. A maioria das pessoas sabe que o Sol, a nossa estrela mais próxima, é bem quente e há um consenso de que a temperatura dentro ou perto do centro das estrelas está entre 25 milhões e 30 milhões de graus. Tenta imaginar o calor. Nessas temperaturas, muito pode acontecer, como a explosão dos próprios átomos, o que ajuda a explicar o fenômeno da estrela anã branca. Uma temperatura também de 30 milhões de graus poderia explodir átomos. Isso levaria os átomos a perder seus elétrons, a despeito de atração entre núcleos e elétrons ser um octilhão, de vezes maior que a atração da gravidade. As partes separadas poderiam então ser compactadas, especialmente sob tamanha pressão. Com atividade constante de raio-x, as paredes dos átomos não poderiam ser reformadas. Logo, densidades enormes, tais como encontradas nas estrelas anãs, podem ser alcançadas. Agora, observe, por favor, que as temperaturas tão altas, toda a matéria estaria sob a forma de gás. Numa anã branca, a estrela, a pressão é tão grande que os gases ficam comprimidos até atingir a consistência de um líquido, apesar de ainda restringirem as características de gás. Antes de tal estrela poder resfriar-se e gradualmente escurecer, ela teria de expandir-se a proporções normais, isto é, teria de atingir mais de 5.000 vezes seu tamanho atual. Aqui está a dificuldade. Tal expansão causaria um enorme calor, que por sua vez manteria a estrela totalmente comprimida, e então, pelo que os astrônomos e físicos sabem, as estrelas anãs não podem resfriar-se. A anã branca, que é essa estrela que nós estamos mencionando, em todo caso, jamais se extingue. Nós podemos permitir, fazer um resumo para demonstrar que a Bíblia, a palavra de Deus, é cientificamente precisa também. Vemos primeiro que um fogo eterno que não se pode extinguir pode ser de consistência líquida. Ele é, em segundo lugar, um lago de fogo, é o que diz a Bíblia em Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Em terceiro lugar, ele não pode ser extinguido, pois qualquer material que se extinguisse, tal como a água, teria os seus átomos imediatamente despidos de elétrons e seria compactado com o resto. Em quarto lugar, já que os astrônomos têm estudado e ainda estão estudando esse estranho fenômeno, como nós estamos falando lá, das estrelas anãs, é evidente que o lago de fogo já foi preparado e agora já está pronto por Deus. Apesar de não podemos dizer que Deus realmente usará esses lagos de fogo para cumprir a sua palavra, a resposta aos céticos está nos céus, onde existem lagos de fogo, as estrelas anãs, que nós estamos falando, mencionando um exemplo do universo de que é possível aquilo que é descrito na palavra de Deus. Quem fala isso é C.T. Schwartz, na sua tese The Bible and the Science on the Everlasting Fire, ou seja, a Bíblia e a ciência no fogo que nunca se apaga, tá bom? Você pode encontrar na obra Biblioteca Sacra, fala a menção dessa tese de Schwartz. Ou seja, resumindo tudo, o corpo ressurreto dos incrédulos evidentemente será de tal caráter que se revelará indestrutível, mesmo em meio a tal lago de fogo, ok? Essa será a punição eterna dos incrédulos, dos ímpios, no final do milênio, após o julgamento do grande trono branco, que nós temos um videozinho que relata mais especificamente outros detalhes sobre isso. Então você pode assistir no nosso canal o julgamento do grande trono branco, ou o julgamento do trono branco, é o nome do nosso vídeo, #escatologia, tá bom? Esperamos de alguma maneira trazer mais luz, flashes de revelação,
Lembrando que a revelação de Deus é progressiva e que legal, né? Nós falamos sobre esses assuntos técnicos, vamos dizer assim, cheio de detalhes, a escatologia assim, cheia de detalhes, cheio de especificidade, mas a palavra de Deus é o lugar mais seguro que nós temos, né? Então, leia a Bíblia todos os dias, leve Deus a sério, entregue a tua vida e o teu coração a Jesus, te prepares para encontrares com Deus, vivendo uma fé bíblica, confiante na obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, mas também obediente, alinhada com o céu, alinhada com a palavra de Deus, para que você tenha segurança de um dia encontrar com Cristo nos ares e governar com Ele por toda a eternidade nesse reino eterno de Deus, nessa nova Jerusalém, a nova cidade celestial que Deus tem preparado para nós. Não seja rebelde. Você está vendo, nós falamos nesses 2 últimos vídeos agora sobre o julgamento dos réprobos, rebeldes, incrédulos, aqueles que não estão nem aí para Deus, que vivem como se Deus não existisse, que vivem a vida do seu jeito, do jeito desobediente, rebelde. A Bíblia chama lá em Efésios 2, são filhos da ira, porque vivem segundo as suas paixões, as suas concupiscências, e não segundo a palavra de Deus, a vida no Espírito, a vida que Deus preparou para nós. Te prepares para encontrar com Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Ele voltará para buscar um povo sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavado pelo sangue de Jesus. Não que seja um povo perfeito, que nunca peca, que nunca erra. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de pecadores que se arrependem, que reconhecem a graça de Deus e que colocam a sua fé na obra de Jesus, e o seu coração está confiante no Senhor, aguardando a volta do Messias, o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel e a nós também, os gentios que cremos nele. Amém? Siga-nos nas redes sociais, faça os seus comentários, né? Conte aí qualquer experiência que você teve com Deus. Nós estamos disponíveis para te esclarecer o que for necessário, se você quiser. Que Deus abençoe. Também escreva o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, através dessas mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. E se você quiser semear nos nossos ministérios, aqui tem as nossas redes sociais, um link às nossas redes sociais, e como você pode semear no reino de Deus e na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Glória a Deus.